Iniciando o primeiro Índio News de 2020. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos às notícias de hoje. Aécio Neves foi operado às pressas na virada do ano em Santa Catarina. Papa Francisco cometeu aí um ato de agressão. Vamos falar sobre isso nessa edição, com todo carinho, respeito e cuidado que o assunto merece. Temos também o incêndio que aconteceu no dia 31 em São Carlos, em São Paulo, na estátua da loja da Havan. E vamos fechar, já que a gente está falando em incêndio, com o suspeito aí que já é considerado foragido da polícia em relação ao atentado à sede do Porta dos Fundos no Maitá, no Rio de Janeiro. O deputado federal Aécio Neves estava passando seu Réveillon tranquilamente em Santa Catarina quando começou a passar mal e foi internado às pressas. Chegando no hospital, descobriram que ele estava tendo uma crise de apêndice e teve que operar a apêndice às pressas. Passa bem, está tudo ok com ele, nada de errado. Só achei curioso que, eu não sei quem lembra disso, mas o deputado federal Aécio Neves, que foi inclusive presidenciável em 2014, surgiu um assunto aí que ele pediu dinheiro para o Joesley Batista, da JBS, porque ele não tinha dinheiro. Quem é que lembra disso? Vocês lembram? Resumindo, ele não operou pelo SUS, tá? Eu acho que ele conseguiu dinheiro de lá para cá, ou deve ter um excelente plano de saúde. Ah, tem plano de saúde sim. A gente aqui paga. Eu tinha esquecido isso. Ele tem assistência médica pela Câmara Federal. Passa bem, mas não foi pelo SUS. Queria saber se fosse comigo e contigo, caso a gente não rale para pagar um plano de saúde, como é que seria uma emergência dessa no Réveillon? Ainda mais no Réveillon, né? A gente sabe como é que é o atendimento dos hospitais. Mas ele passa bem e vai poder voltar para Brasília para exercer o seu cargo de deputado. Parabéns, povo de Minas Gerais, que elegeu Aécio Neves a deputado federal, depois de tudo. Gira a vinheta. Eduardo Fauzi, esse senhor que está aparecendo a foto aí no vídeo, ele está considerado foragido pela polícia do Rio de Janeiro. A recompensa do Disque Denúncia é de R$2.000 para quem souber o paradeiro e entrar em contato e entregar para a polícia. Segundo o delegado que está investigando o caso do atentado ao Porta dos Fundos, esse senhor é um dos suspeitos. Foi encontrado na casa dele mais de R$119.000, arma e material religioso, não só cristão, também islâmico. Ele é considerado uma pessoa perigosa, tem uma extensa ficha envolvendo agressão, envolvendo lesão, envolvendo coação dentro de processo, inclusive Lei Maria da Penha. Uma pessoa assim ficou indignada com o filme de final de ano do Porta dos Fundos. Eu quero saber quem é que vai me dizer. Enfim, eu não vou entrar em juízo de valor, até porque eu já explanei que achei a peça do Porta dos Fundos desse ano, em especial, de extremo mau gosto e pobre. Se fosse um humor de qualidade crítico que fizesse as pessoas pelo menos refletirem e pensarem, tipo Monty Python, beleza, mas não. Foi um humor pobre. Mesmo assim, não se justifica um ato de tamanha barbárie, que é jogar coquetel Molotov na porta dos outros. Esse senhor tem inclusive um caso aí de agressão, tempos atrás, não tão distante, de agressão a um funcionário da prefeitura que estava regulamentando a questão de estacionamentos no Rio, e ele é presidente da Associação de Guardadores de Carro, além de ser considerado um empresário de classe média alta, segundo informações da polícia. Ele agrediu o funcionário da prefeitura, que era o cara responsável por fazer isso na época. O processo correu como lesão corporal e ele acabou sendo penalizado, mas cumpriu em liberdade. O que adianta ter lei no Brasil? Um cara com uma ficha dessa cumprir um processo em liberdade para chegar e tocar garrafa com gasolina acesa na porta dos outros.
Por mais mágoa e que algumas pessoas queiram justificar tal ato de barbárie ao Porta dos Fundos, que eu acho que nada justifica, e se isso pegasse em quem não tem nada a ver? Se esse incêndio, se esse ataque terrorista ferissem pessoas que nem sequer estavam envolvidas ou fosse alvo, que no caso o Porta dos Fundos. Não, frisando mais uma vez, não que eu ache que tal ato do Porta dos Fundos seja merecedor disso, porque ninguém tem que fazer justiça com as próprias mãos. Se o próprio Estado, muitas vezes, quando faz justiça, erra, imagina o cidadão. Mas me respondam, se isso cai no lugar errado, não que o Porta fosse o local certo, mas digamos, eu quero que me respondam aqui nos comentários. Justifica esse tipo de atitude? Não justifica. Por outro lado, essa história ainda rendeu. Rolou vídeo fake aqui no YouTube e esses vídeos fakes no YouTube viram verdades. Seguidores acreditam cegamente. Um rapaz aí que tem sérios problemas psicológicos e mentais, que já está respondendo inclusive processo na justiça, se fosse no país sério ele seria interditado, proibido de chegar em qualquer lugar que tivesse conexão com a internet, mas no Brasil ele pode ainda e vai continuar fazendo. Largou um vídeo dizendo que aquele grupo terrorista que disse que tinha feito o atentado contra o Porta era o próprio Fábio Porchat. Não suficiente, o Olavo de Carvalho pegou isso e replicou ainda, atribuindo ao Panúzio, ex-jornalista da Bandeirantes. Resultado, o Panúzio disse que vai processar o Olavo. Não sei se o vídeo ainda está no ar, mas muita gente saiu replicando isso nos grupos de WhatsApp, na internet, no Facebook, em tudo quanto é lugar, no Twitter, acusando o próprio Fábio Porchat de ter praticado o atentado contra o Porta para se vitimizarem. Que isso abre um precedente para o que aconteceu na noite do dia 31. Vamos falar direto sobre isso. Que foi o incêndio à Estátua da Liberdade na loja da Havan em São Carlos, em São Paulo. Muita gente está dizendo que foi o próprio Luciano Hang que botou fogo na estátua para poder culpar pessoas da esquerda. Por que estão dizendo isso? Porque é sabido que uma loja do porte da Havan, a rede da Havan, possui circuito de TV e segurança 24 horas. Então, como é que não foi filmado e não tem um segurança que tenha visto isso que foi feito com a estátua? Não que realmente alguém não tenha feito. Mas abre o discurso. Esse tipo de fake news que fizeram em relação ao Porta abre o precedente também para que possa ser criada uma suposta fake news em relação à Havan. Não justifica. Por mais que pessoas tenham desafetos com Luciano Hang, por mais que ele seja uma figura polêmica e desagradável para muitos, por mais que ele demonstre também não ter uma cabeça que funcione comum com outras pessoas, não é justificável e nem sequer merecido que alguém toque fogo na frente de uma loja, de uma empresa que gera empregos. Da mesma forma que eu sou terminantemente contra ataques a emissoras de TV que geram empregos, eu sou terminantemente contra ataques a empresas que geram empregos. Não se faz uma coisa dessa. Estamos chegando assim, voltamos para a Idade Média. Alguma coisa vai ter que acontecer na sociedade brasileira para que esse tipo de atitude, ações e pessoas continuem existindo. Porque não tem mais como se viver desse jeito. Você pode estar lá com o teu carro estacionado numa loja da Havan e o fogo pegar no teu carro e você não tem nada a ver com a história. Tá absurdo isso daí. Então eu espero que a polícia do Rio de Janeiro prenda o quanto antes esse rapaz para exatamente averiguar a sua culpabilidade, como também se encontre o responsável por ter ateado fogo na Estátua da Liberdade na loja da Havan. Tem que pegar essas pessoas, não pode continuar assim. Vamos falar agora do Papa Francisco. O Papa Francisco também, na virada do ano, foi interpelado por uma fiel. E ela fez exatamente isso. Vamos ver o vídeo aí rapidinho. Gente, vamos entender uma coisa. O Papa, inclusive, já se desculpou. E não é porque é o Papa. Não é porque é o Papa.
Mas vamos entender uma coisa. Um senhor de 83 anos foi tratado de uma forma totalmente indelicada. Claro que a intenção dessa senhora não foi agredir fisicamente o Papa, porque não chegou a ser uma agressão da parte dela, mas foi uma atitude completamente inconveniente. Para católicos, eles enxergam o Papa como sendo uma divindade, tanto que se chama Vossa Santidade. Para essa senhora, ela estava tocando em algo divino, num santo. Foi um momento único na vida dela. Mas a gente tem que entender que o Papa é um ser humano, é um homem de 83 anos de idade. Que ele deve estar com o seu grau de paciência, dor física, cansaço, estresse, vários fatores, com a carga que o cargo que ele ocupa possui. E ele reagiu desta forma. Não é uma forma, obviamente, desejável, mas eu acho difícil que qualquer um de nós, com 83 anos, com a carga de responsabilidade dele e estresse, tivesse agido diferente. Mesmo assim, o Papa veio a público se desculpar e pedir perdão por sua atitude. Porém, muitos que se dizem cristãos conservadores de direita, no Twitter, saíram ridicularizando e atacando o Papa. E quando foi dito, o Papa se desculpou, a resposta foi: não interessa, nós não gostamos dele. Isso só alimenta mais ódio. Ódio alimenta ódio. Nessas horas, eu lembro do profeta Gentileza do Rio de Janeiro, que ele dizia que gentileza gera gentileza. E é a mais pura verdade. Nós temos que começar a lutar contra isso. Não é verdade? Amados inscritos, amada inscrita e amado inscrito que me acompanharam até agora. Esta foi a primeira edição de hoje do Índio News. Fiquem ligados que hoje à noite vai ter a segunda edição. Vou fazer um intervalo maior. Na última semana do ano eu estava fazendo às 9 da manhã e à 1 da tarde. Eu vou fazer um intervalo maior. Vou tentar fazer às 21 horas a segunda edição de hoje, para a gente experimentando, tá? E eu quero que vocês aqui nos comentários digam o que estão achando, que horário fica melhor, se tá legal, porque é sempre feito em estreia, mas de repente, né, você não vê em estreia, vê depois, como é que fica para ti essa programação, 9 da manhã e 9 da noite. Se ficar 9 da noite muito tarde, a gente pode jogar para as 8 da noite, ou se ficar muito cedo, para as 10 da noite. Eu quero saber de ti, que me acompanha aqui no Índio News, como é que vai ser isso. A gente está fazendo esse experimento, que eu já havia prometido que a partir de 2020 a gente teria 2 edições diárias, não é verdade? Inclusive aqui embaixo tem um link para que você entre no grupo de WhatsApp, porque está sendo criada a lista de transmissão aqui do canal. Então você entra lá, coloca teu nome, que vai ser salvo para ser colocado na lista de transmissão. Porque você sabe, né? Você que chega aqui no Índio News e me acompanha diariamente. A mim tu encontras, não tá morto quem peleia. Bela tchau e feliz 2020.